Então vamos lá. Eu vou pedir licença a todos para a gente iniciar os nossos trabalhos. Então, para que a gente possa nos conectar com a espiritualidade superior, nós vamos fazer a oração que Ele próprio nos ensinou, para que todos nós estejamos mais receptivos às mensagens da noite. Tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. O estudo dessa noite é a sequência do Evangelho que a gente está fazendo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. E vamos estudar os itens de 1 a 4 que falam sobre a piedade filial. Esse capítulo começa falando sobre os 10 mandamentos, né? Então ele diz assim, o Evangelho: Sabes os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falsos testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe. Tudo isso está em Marcos 10, 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 19. Tá? Então, por que falam dos 10 mandamentos? Tá? Porque a piedade filial já é um assunto que desde o início da evangelização da humanidade ela está sendo tratada. Tá? Então, vocês vejam que o próprio Moisés, quando recebeu lá no Monte Sinai, por volta de 1250 a.C., os 10 mandamentos, né, ele já falava em honrar pai e mãe. Tá? Então esse assunto sempre foi colocado em relevância desde os primórdios da evangelização da humanidade. Agora vamos falar um pouquinho da origem da palavra piedade. Tá? A palavra piedade ela é encontrada mais de 40 vezes no Novo Testamento. Vem do latim e encontramos 2 sentidos para ela. O primeiro é amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade e devoção. E o segundo sentido é pena dos males alheios, compaixão, dó e cosimeração. Como curiosidade, né, no Antigo Testamento essa palavra é mais usual para dar sentido à compaixão. Já no Novo Testamento ela é mais utilizada no sentido de devoção a Deus ou respeito às coisas religiosas. Pius e pietas. Pius é a palavra latina para devotado ou religioso e deriva de piare, que é espiar, possivelmente derivado de puros, que quer dizer puro ou limpo, e amplamente utilizada no Novo Testamento. Pietas é a origem de piedade, mas é derivada de pius, e pietas quer dizer afeição, da forma como é mais utilizada no Antigo Testamento. Se colocarmos o prefixo in, temos a negação dessas qualidades. E se adicionado o sufixo dade, formamos o substantivo abstrato impiedade. Ainda explorando a origem da palavra, encontramos pius e pietà. Se temos alguma dificuldade para compreender o adjetivo piedoso, não temos nenhuma dificuldade para entender seu antônimo, que é impiedoso, ou seja, uma pessoa má,
desnaturada, perversa, ruim, etc. Como o tema da noite é piedade filial, notamos que Kardec utiliza o termo no sentido de compaixão, ou seja, pena dos males paternos, dó ou comiseração. Ainda no Evangelho, é falado: honra teu pai e tua mãe, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Olha que interessante essa afirmação, hein? É lógico que existe a responsabilidade dos pais na educação e encaminhamento da infância de seus filhos. Mas isso não exime o adulto de suas responsabilidades com a piedade filial. Nós fomos buscar algum estudo que falasse a respeito disso aí, tá? Então nós temos aqui que no mandamento honra teu pai e tua mãe, primeiro Kardec esclarece que ele decorre da lei geral de caridade. Mas vai mais fundo. Declara que não é possível amar ao próximo sem amar aos pais. Olha que interessante essa afirmação. E é óbvio que há grande responsabilidade dos pais no processo de educação dos filhos. Mas veja o que fala esse recente estudo da área de psicologia. Tá? É um estudo de 2003 e mostra, por exemplo, que estilos parentais que envolvem um conjunto de práticas, tais como a monitoria positiva, nós vamos falar o que é monitoria positiva, e o incentivo da empatia, parecem ter relação com baixos índices de manifestações agressivas e antissociais das crianças. Entende-se por monitoria positiva as condutas de pais que atentam para as atividades, a localização e as formas de adaptação de seus filhos. São aqueles que proporcionam às crianças um conjunto de regras sobre onde devem ir, com quem podem associar-se e quando devem voltar para casa. Além de proporcionar tais regras, a monitoria positiva deve incluir a vigilância sobre o cumprimento dos limites, bem como uma ação disciplinar efetiva quando eles forem violados. A monitoria positiva, bem como as práticas de educação voltadas para o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais, têm sido relacionados a baixos índices de delinquência, hábitos de fumar e usar drogas, além de proporcionar uma relação de qualidade entre pais e filhos, criar um lar cujo ambiente é considerável saudável. Esse estudo foi feito por Staten e Kerr em 2003. Tá? Mas mesmo, vamos dizer que os pais não tiveram sucesso, né? Isso não isenta a responsabilidade dos filhos perante a piedade filial. E mais, Kardec afirma que aquele que não consegue amar seus pais não terá êxito em outro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nesse caso, Deus, como figura paterna, pode ser substituído pelos pais terrenos. O primeiro degrau do amor encontra-se no seio da família, com base nessas afirmações. Não há como amar o próximo sem amar aos próprios pais. E nós sabemos, né, que muitas formações familiares são feitas por desafetos, né, de encarnações passadas, que encarnam no mesmo meio familiar, aí por meio dos laços de sangue, possam desenvolver o amor. Então, fica claro que sem o amor não há crescimento moral. Ainda continuando com piedade filial, honra teu pai e tua mãe, Kardec fala que o imperativo honra ainda implica um dever a mais para com eles. Tá? Juntar ao amor
o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. Isso implica a obrigação de cumprir com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. E, naturalmente, como pais são os que criam os filhos, não obrigatoriamente os biológicos, mas também os do coração, esse dever se estende também aos pais do coração, cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Ou seja, pais de criação, a piedade filial é ainda mais importante. Ainda com relação à piedade filial, honra teu pai e tua mãe, tem uma observação no Evangelho que é bastante interessante. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Olha que interessante, né? O Evangelho ele é cravado de importantes citações que muitas vezes nos passam desapercebidas, né? Então, Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. E onde vamos conseguir enxergar a aplicação prática desse importante conceito? Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrai teu pai e tua mãe. Nós fomos buscar no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito do romancista francês português Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. É um livro que conta a triste história desse espírito, desencarnado pelo suicídio, e suas experiências na espiritualidade por mais de 50 anos. Como interno, lá na Legião dos Servos de Maria. A Legião dos Servos de Maria, a exemplo do nosso lar, é uma colônia espiritual, tá? Só que ela é diretamente subordinada à mãe do nosso Mestre Jesus, tá? Maria de Nazaré, e é uma colônia especializada na recuperação de espíritos suicidas. Como estamos falando, não é o objetivo da noite, mas estamos falando aí de suicidas. Se alguém estiver pensando em se suicidar, dá uma lida nesse livro, que eu tenho certeza que vai mudar de ideia. Mas hoje nós vamos focar o capítulo 9 desse livro, tá? Esse capítulo é intitulado Arquivos da Alma. Camilo já estava, após 3 anos de internação no Hospital da Colônia, ele recebe alta do hospital. Ele vai continuar na colônia por muitos anos ainda, na qualidade ali de aprendiz, para aprofundar conhecimentos, mas ele teve alta do hospital. Então ele pôde começar a sair do hospital. Então marcaram uma visita, logo depois dessa alta, às dependências da colônia, né, como instrução aí para o aprendizado dele. E ele estava sendo conduzido pelo seu instrutor, que é o Dr. Canalejas, junto com um pequeno grupo. E estavam indo para um local denominado Torre. Tá? Essa torre é onde ficavam presos temíveis, obsessores, chefes de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis do eterno legislador, né? Como puníveis com reparações duríssimas através dos séculos, né? Mas o objetivo dessa visita era eles conhecerem o processo, como se desenrolaria o reconhecimento de suas faltas e o arrependimento sincero de espíritos por muitos anos impermeáveis ao bem, tá? Então, sob a condução do anfitrião daquela torre, que era o padre Anselmo, puderam acompanhar ali a história de Agenor Penalva. Esse é o nosso personagem que a gente vai estar estudando aqui, que se encontrava em processo de regeneração, mas em razão do seu forte orgulho,
resistente a assumir suas culpas e responsabilidade da última encarnação, ele estava sendo passado por um outro processo. Para se ter uma ideia do nível de faltas desse espírito, a qualquer momento, diz o livro, caso eles não obtivessem sucesso no processo de arrependimento do Agenor Penalva, poderia vir uma ordem do alto para uma reencarnação compulsória em orbe inferior ao da Terra, o que lhe seria extremamente penoso, mas favorável às reparações a que estava sujeito. Tá? Quando eles entraram, em um primeiro momento, a impressão que o Camilo passa para nós e seus colegas é que eles iriam encontrar um local cheio de grades, uma prisão, né? Cheio de grades, com figuras totalmente deformadas, mas eles entram e encontram um local propício ao estudo, muito parecido com um educandário, com espaços abertos e claros, ao qual o anfitrião, vendo ali a surpresa deles, esclarece que eles cumprem os dispositivos das leis de amor e fraternidade sob normas essencialmente educadoras do nosso Mestre Jesus. E na sequência, então, por meio de um dispositivo que parecia para eles uma televisão, começam a acompanhar o caso de Agenor Penalva, que era um dos chefes das falanges ali, com extensa ficha criminal. Tá? Quem conduzia esse trabalho junto ao Agenor Penalva era Oliver de Guzman. Tá? E naquele momento, esse espírito encontrava-se sentado a uma mesa de estudo. Era um espírito com forma humana, grosseira, pesada, mas humana. Trajava-se com fina calça de lã e camisa de seda branca, que denotava que na Terra ele havia tido um fino trato social. De resto, apenas uma mancha de sangue vivo e fresco na altura do coração denunciava a situação de suicida do Agenor Penalva. Tá? Ele cuidava de fazer o estudo do dia, onde deveria fazer uma reflexão sobre os direitos de cada indivíduo à luz da lei divina, frente às suas próprias ações cometidas na última encarnação. Então esse era o trabalho que ele estava fazendo ali naquela mesa de estudo. Tá? E ele passa o trabalho pro Oliver Guzman, né? E o Oliver inquire ele sobre reflexões e conclusões, né? Dizendo provavelmente alguma coisa que ele não gostou, né? E ele saiu em defesa de si mesmo, né? Com um texto que começo a reproduzir abaixo aqui, não inteiro, mas pelo menos um trecho para vocês entenderem, perdão, que o que ele falou pro Oliver Guzman, né, provavelmente não era uma verdade. O Oliver pediu para ele refazer e em defesa dele próprio ele diz: não, senhor meu mestre, não, senhor, não fui mau filho para meus pais. Esse é o ponto que eu queria pegar. Não fui mau filho para meus pais. As anotações que ontem apresentei dessa particularidade de minha vida são verdadeiras. Juro-vos. Existe, por certo, algum engano no pormenor que vos levou a rejeitá-las. Engano e rigor excessivo para comigo. Fazei-me escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Quereis que mais uma vez eu as estude para amanhã expor minhas recordações inerentes à minha condição de filho nas páginas do diário íntimo que sou forçado a criar, analisando-as em confronto com aquelas normas? Porém, se tenho certeza do que venho afirmando acerca das minhas recordações, para que tão exaustivo labor? Peço-vos antes, encaminhes a quem de direito o meu rogo de libertação,
por que me fazer sofrer tanto? Não existe, pois, perdão e complacência na lei do bom Deus, que eu tanto amo, pois sou profundamente religioso e estou arrependido dos meus grandes pecados. E continua aí sua defesa, mais à frente ainda, dizendo: e agora nesta torre, tolhido em minha liberdade, sem querer poder recriar-me pelas ruas de Madrid, que eu tanto amava, nem respirar o ar puro e fresco dos campos, como tanto me apraz. Sou ou não sou filho do bom Deus? Ou serei, então, irmão do próprio Satanás? Então ele quis contradizer o Oliver, né? E o Oliver, o instrutor dele, mantendo a calma, de forma serena, expõe tudo que já lhe tinha sido dado pacientemente para que ele iniciasse a sua reforma íntima, porém sem sucesso. E que não cabe aqui a gente ficar detalhando essa parte. Mas retoma dizendo: foste bom filho para teus pais, dizes? Tanto melhor. Nada deverá temer ante a evocação desse passado. Será, portanto, por esse confronto que iniciaremos a série das análises necessárias ao teu caso. Uma vez que o primeiro dever que cabe ao homem cumprir na sociedade em que vive será no santuário do lar e da família. Então, veja a importância aí do tema da noite, né? Honra teu pai e tua mãe. O espírito que estamos estudando, em sua encarnação passada, ele tirou a vida de semelhantes, cometeu crimes, enganou, traiu, roubou. Após sua morte foi chefe de falange de espíritos, levou outros tantos a cometer suicídio, mas o primeiro dever que vai lhe ser cobrado na espiritualidade é o dever filial. Então, nesse momento, Agenor Penalva é colocado em um aparelho que começa a reproduzir em um vídeo à sua frente todo o seu trato com seus pais, para que sua própria consciência fizesse o julgamento por si mesmo. Então, eles estão recuperando da memória do Agenor, né? Tudo que ele fez na encarnação. Em resumo, os pais se sacrificaram pela educação do filho, mas ele desde muito pequeno apresentava comportamento hostil contra os próprios pais. Os pais conseguiram pagar os direitos para a aquisição de um lugar na companhia dos exércitos do rei, e isso lhe abriria as portas para ingresso em ambientes aristocráticos. Vivendo nesse meio, envergonhava-se da pobreza dos pais de quem se afastou por causa disso. Quando o pai veio a falecer, ele vai lá e pega todos os bens que deveriam ter ficado, pelo menos em parte, com a mãe. Ele pega tudo, se a senhora dos bens, deixando a mãe sem qualquer recurso, que termina a sua vida como uma pedinte nas vias públicas de Madrid. Então, olha o nível que ele deixou a mãe relegada a ter que pedir esmolas na rua. Então, após finalizar a exposição de todas essas crueldades praticadas em sua última encarnação, quer dizer, o espírito está lá assistindo a tudo aquilo lá, né? Ele não tem como negar, quer dizer, aquilo ele está sendo tirado da mente dele, aquilo lá, e projetado para ele próprio, tá? Então ele está em prantos, tá? Desconsolado, inconsolável, de joelhos, rogando perdão aos pais e ao Altíssimo, né? Então esse processo fez aí com que ele realmente se envergonhasse e se arrependesse do que fez. E daí Oliver Guzman reconduz ele ao quarto dele, quarto de estudos, pega uma folha em branco e escreve título e subtítulo de um estudo. Tese: o quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra
que o Senhor vosso Deus vos dará. Subtítulo: Relação dos deveres dos filhos para com os seus pais. Então esse era o trabalho que o Agenor agora teria que fazer, mediante todas as recordações que lhe vieram à mente. Tá? E em seguida Agenor sai, o Oliver sai, deixando o Agenor fazer o estudo que ficaria fortemente gravado em sua consciência para a encarnação futura. Tá? Por isso que a gente diz que a gente tem sempre que ouvir a nossa consciência. Então esse é um relato da importância do estudo da noite e da relevância do que fica aclarado no Evangelho. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Vocês vejam que a primeira coisa que deve ser resgatada é a questão da gratidão com os pais. Tá? Certamente Agenor Penalva, em nova encarnação, fará a reparação dos seus danos. Mas terá que resgatar, primeiramente, a ingratidão com os pais. Quem tiver oportunidade, dá uma lidinha nesse capítulo 9, ele é bastante rico na forma de se expressar. Tá? Muito bom. E nesses dias que estamos vivendo hoje, qual a mensagem para os filhos? Né? Então, tá aí a Mona Lisa aí atrás com máscara, né? Só para mostrar que os dias atuais são diferentes. Nossos pais são, na maioria, grupos de risco dessa pandemia porque estamos passando. Então, como disse o Evangelho, grande é a nossa responsabilidade por nossos pais. Seja qual for o momento de vida, o Evangelho nos lembra do 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E mais, nos adverte que Deus pune de maneira rigorosa a transgressão desse mandamento. Como podemos aí acompanhar aí, né, nessa sessão na espiritualidade na qual o Oliver Guzman conduziu ao esclarecimento aí o Agenor Penalva. Né? É um rêprobo, um suicida, um criminoso, um ladrão e um ingrato. Sendo que o início de sua recuperação certamente passa por reparar o mal que fez com os pais. Tá? Só fazendo aqui uma observação, vejam que esse episódio aí lembra muito as sessões de desobsessão que fazemos lá no Amor e Paz, né? No Amor e Paz, na qual doutrinamos espíritos aí não esclarecidos. Tá? O processo é bem semelhante ao que foi usado ali pelo Agenor Penalva, pelo Oliver com o Agenor Penalva. Mas temos uma grande oportunidade nesse momento. Tá? Estamos passando aí por uma pandemia e cabe uma grande reflexão de como podemos ajudar nossos pais nesse momento. É lógico, isso sempre nos obrigará a abrir mão de alguma coisa, mas devemos fazê-lo com entusiasmo e com amor. Tá? Se precisamos nos afastar do trabalho, do estudo, dos amigos, do esporte, das saídas, para não trazer para casa o risco da contaminação, devemos fazê-lo. Se precisamos trazê-los para protegê-los em nosso lar, devemos fazê-los. Se são as compras que faltam a eles, devemos fazê-los. E devemos lembrar que a solidão também entristece o ser humano e reduz a sua imunidade. Esta é a hora ímpar que podemos fazer alguma coisa em gratidão a tudo o que recebemos em amor e dedicação. Que Deus abençoe e proteja a todos. Não saiam, tá? Nós vamos fazer agora nossas vibrações e pedir aí a fluidificação das águas, tá bom? Agradeço muito aí a presença de todos vocês. Então vamos agradecendo primeiramente, vibrando por todos os necessitados, por todos os carentes,
por todos os aflitos, por todos os doentes, para que tenham seus problemas minorados, solucionados, resolvidos. Vamos vibrando também para os líderes mundiais, para que promovam a colaboração entre as nações, para que possamos passar por essa pandemia como irmãos. Vamos vibrar também por todos os líderes religiosos, para que promovam também o desenvolvimento da fé e da esperança em toda a humanidade. E vamos pedindo também a todos os políticos do nosso país para que promovam o desenvolvimento social da nossa nação, visando eliminar as mazelas da fome, da falta de moradia, da falta de estudo, da falta de trabalho e da falta de saúde. E vamos pedindo também ao plano aqui presente em todas as casas, para que fluidifiquem as águas que aqui colocamos com aquilo que cada um de nós mais necessita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, agradeço imensamente aí a companhia de todos vocês e encerramos aqui então a nossa transmissão dessa noite. Muito obrigado.